Fala aí pessoal, professor Sérgio Pisotti aqui. Nessa atividade nós iremos corrigir aí a atividade remota 14, né? Foi feita entre o dia 17 de maio e 21 de maio da turma aí 802, tá? 801 e 802 foram feitas a mesma atividade. Nessa atividade nós iremos falar sobre o continente americano e algumas características geográficas gerais desse continente. Vamos lá. O continente americano é uma porção da Terra banhada pelos oceanos Atlânticos a leste e o Oceano Pacífico a oeste. Então eu vou tentar falando, galera, e mostrando aqui no mapa para vocês o que eu estou falando para tentar exemplificar, tá? Então olha aqui, aqui está o continente americano como um todo, ó, continente da África, da Europa, da Ásia. Observe que Europa e Ásia parecem um continente só, chamada Eurásia, né? Mas aí tem uma divisão aqui com os Montes Urais, tem a Ásia, a Europa, a Oceania e aqui embaixo a Antártica. Então são 6 continentes. Aqui na América, vocês vão observar que parece que são 3, né? América do Norte, Central e do Sul. Nós vamos ver nas atividades seguintes aí, que é uma forma de você dividir, de você regionalizar esse continente, de criar regiões, porque é muito grande e por ser muito grande, as partes são diferentes e essas diferenças dentro desse mesmo continente, dessa semelhança, né, que é estar tudo dentro desse mesmo continente, elas são destacadas em forma de regiões. Então, de qualquer forma, todo esse bloco de terra aqui, né, e fora as outras terras que são compostas por ilhas aqui, fazem parte do continente americano. Então, esse continente, do lado leste, como formado ali, é o Oceano Atlântico, que vai daqui até na parte de cima. E do lado oeste é o Oceano Pacífico, tá? O Pacífico ele continua aqui desse lado aqui, ó, que contempla o litoral leste da Ásia e da Oceania. Então aqui, ó, nós temos o Oceano Pacífico que continua do lado de cá. Então nós estamos vendo aqui um planisfério, né? Então a gente não vai ter a visão total como se fosse num globo. Então desse lado de cá nós vamos ter o lado também do Oceano Pacífico, tá? Então, continuando aqui, trata-se de dois blocos continentais, ao norte e ao sul, unidos por um istmo, que significa uma pequena faixa de terra situada entre dois mares. Então, olha só, aqui nós temos um grande bloco do norte, o grande bloco de terra do sul e um pedacinho de terra, né, que a gente chama de istmo. É uma faixa de terra que está unindo esse continente a esse continente aqui. Então, a gente pode dizer que é possível, então, com esse istmo, você seguir de carro, a pé, por exemplo, daqui da América do Sul, passando por esse istmo, chegar na América do Norte. Porque se fossem ilhas, somente de barco ou avião você conseguiria fazer dessa forma. Então, continuando, com uma população de quase 1 bilhão de pessoas, aí tendo o planeta hoje aí com 7 bilhões de pessoas aproximadamente, né? 1 bilhão está aqui na América, até porque nós temos 1 bilhão na China e 1 bilhão na Índia, né? 1 bilhão e 300 na China, 1 bilhão e 200 na Índia. Só para que a gente possa ter uma noção da quantidade de pessoas que nós temos nesses dois países, que são os países mais populosos do mundo. A China com mais de 1 bilhão e a Índia também com mais de 1 bilhão. E aí nós temos a América como um todo, com aproximadamente 1 bilhão de habitantes e uma área territorial de 42.549 mil quilômetros quadrados. Isso é uma área muito extensa, tá? Só porque nós temos a noção, o maior país do mundo está aqui, que é a Rússia. Aí o segundo maior país é o Canadá. O terceiro maior país aqui é os Estados Unidos. E o Brasil ocupa a quinta posição, né? O quarto vem a China e o Brasil ocupa aqui a quinta posição como maior país do mundo. Então nós temos aqui do top 5 de maiores países em tamanho de território, do top 5 nós temos aqui 3 que fazem parte do continente americano. Então por isso também é um continente muito grande. A América é o segundo maior continente, né? Atrás apenas da Ásia. Então aqui nós temos, em termos de tamanhos continentais, nós temos a Ásia em primeiro colocado, né? E a América em segundo. Então, assim, isso já demonstra o tamanho, a dimensão territorial desse continente. E conta com 14,2% da população mundial. Se você pegar todo mundo que vive, né, no planeta, 14%
da população encontra-se aqui nesse continente. São 35 países independentes e 16 dependentes. Nós vamos ver nas próximas aulas sobre a colonização, né, que esse pedaço de terra aqui, que hoje nós chamamos de América, ela já foi conhecida como, né, o Novo Mundo, né, o Novo Continente. Esse Novo Mundo, porque não era de conhecimento dos povos europeus que já detinham, né, grandes técnicas de exploração, detinham grandes saberes e conhecimentos, e por isso assumiram uma liderança dos últimos anos, né, dos últimos séculos no mundo. Essas lideranças ao longo da história já foram assumidas por outras partes do mundo. Aí nós temos o Egito, nós temos a China, a própria Índia, Japão, alguns países da África, que, né, o próprio Egito da África, no Oriente Médio também, já desapontaram como lideranças mundiais ao longo da história aí registrada. Mas a Europa foi nos últimos anos as principais, nos últimos séculos, até mesmo no último milênio, né, o que despontou aí como um continente de liderança, né, devido aos seus conhecimentos construídos ao longo do tempo. E esses conhecimentos aqui, na verdade, era desconhecido. E com isso, né, quando encontraram, eu não gosto de falar a palavra descobriram, né, a América, porque só descobre algo que é novo, mas não era novo, porque já existia gente vivendo aqui, muitas civilizações viviam aqui, como os incas, os astecas, os maias, os povos indígenas do Brasil, os indígenas nos Estados Unidos, que hoje é os Estados Unidos, né? Então, eles encontraram essas terras aqui e aí começaram a explorar. Então, alguns países da Europa começaram a explorar esse continente aqui. No caso aqui, o Brasil foi explorado por Portugal. Os nossos vizinhos aqui na América do Sul foram explorados pelos espanhóis, franceses, holandeses. Né? Aqui na América do Norte ficou mais concentrada a exploração inglesa, a francesa também. A inglesa também teve em outros lugares aqui da América Central. Na América do Sul também teve a exploração inglesa. E aí essas explorações, né, foram gerando domínios, que a gente chama aqui de metrópole, e os países de colônia, né, os países dominados de colônia e os países que dominaram de metrópoles. E esse domínio gerou várias consequências, até na forma na forma como os países são atualmente, né, devido à forma de colonização. Enfim, é um assunto aí para as próximas aulas, que já estou até de alguma forma aqui adiantando, mas que de alguma forma impactou na dinâmica desses continentes e geram impactos até hoje, como, por exemplo, países que ainda são considerados, né, que ainda são dependentes, que ainda são propriedades, que ainda são territórios, que a gente chama de territórios ultramarinos, né, que são territórios além do mar, desses países metrópoles da Europa. Então nós temos aqui alguns exemplos, como a Guiana Francesa, que é um território, né, a gente chama de um país, mas na verdade é um território aqui que está bem próximo ao Brasil, vizinho ao Brasil, que pertence à França. É um território que pertence à França devido à colonização lá de trás. E são outros territórios também, como as Ilhas Maldivas, né? Nós temos a Groenlândia, que é um território aí do Reino da Dinamarca. Nós temos aí as Ilhas Maldivas, as Bermudas, que são territórios aí dependentes do Reino Unido. Então, é um cenário atual ainda da América, né? Então, continuando aqui, são 35 países independentes e 16 dependentes. Eventualmente, esse continente é chamado de Novo Mundo, como eu já comentei. Mas isso não significa que ele seja mais novo realmente que os demais continentes, pois essa denominação foi criada após a chegada dos europeus no século XVI, aí em torno de 1500. Tratando-se, portanto, de uma visão eurocêntrica, aqui, ó, eurocêntrica, euro de Europa e cêntrica de centro, né? Como se fosse uma visão da Europa no centro das coisas, no centro do mundo. Uma visão eurocêntrica da América. Então, quando você era um europeu da época e você tem aqui certas relações de poder, você tem aqui uma certa influência devido às descobertas e avanços de desenvolvimento científico dentro da sua época aqui perante os outros países do mundo. E aí você talvez conhece toda uma grande quantidade de terra e do nada, né? E aí você consegue encontrar essas terras e
passa a ser considerado que é uma nova terra, um novo mundo. Isso a partir da visão deles, mas a partir da visão de quem já vivia aqui há muito mais tempo, né? Você tem até mesmo aqui o registro de fósseis humanos, como a Luzia, né, que foi encontrada, foi um dos registros mais antigos encontrados na América, de 13 mil anos, né? Mais de 13 mil anos. Ou seja, se você for parar para pensar que o Brasil tem 2021, aqui ó, 16 de junho de 2021. 2021 nós fomos encontrados aí pelos europeus em 1500, então nós temos 521 anos de encontro desse novo mundo, né, entre aspas. E ao mesmo tempo nós já achamos um fóssil aqui no Brasil de mais de 13 mil anos, ou seja, de novo não tem nada. De novo não tem nada. Inclusive a própria Europa é conhecida como o velho continente, o velho mundo, né, e o novo mundo. E aí continuando, né, mas isso não significa que ele seja mais realmente novo, né, e dos demais continentes, pois essa denominação foi criada após a chegada dos europeus, como já li aqui, portanto uma visão eurocêntrica dessa história, né? Na verdade, sob o ponto de vista geológico, aqui o continente americano é considerado antigo, pois seu relevo demonstra as evidências de que esteja há mais de tempos exposto aos agentes externos de transformação, os ventos, as águas, né, as chuvas, climas, entre outros. E quando a gente analisa o relevo do continente americano, por ele ter muito desgaste, não ser tão pontudo, já ter sofrido muitos desgastes aí dos ventos, da água, da chuva, né, do clima ao longo do tempo, diferente dos relevos europeus, que você tem ali grandes Alpes, grandes tipos de relevos ainda em formação, movimentos tectônicos acontecendo ali, um relevo em formação constante. Aqui você tem ali uma demonstração de que esse território, essa terra, né, esse continente ainda é mais recente do que o continente americano, em termos geológicos, né, em termos de análise de rocha, de solo. Continuando, né, em termos de localização geográfica, a América encontra-se em 3 hemisférios. E aí, lembrando, galera, a questão de hemisfério, olha só, do norte aqui, ó, vamos pegar aqui um pincel. Então, galera, nós temos aqui ó, a linha do Equador. Então, tudo que está acima da linha do Equador, tudo esse continente aqui. Nós temos aqui a América do Norte, a América Central e boa parte da América do Sul localizada no hemisfério norte. E também nós temos uma boa parte da América do Sul, né, localizada no hemisfério sul. E aí nós temos aqui a divisão pelo meridiano de Greenwich, que diz todos os países, continentes localizados aqui desse lado, do lado leste, nós chamaremos de oriental ou hemisfério leste. E todos que estão do lado oeste, nós chamaremos de hemisfério oeste ou hemisfério oriental. Então, se a gente, vamos continuar aqui. Em termos geográficos, nós temos aqui a América encontra-se em 3 hemisférios diferentes ao mesmo tempo, no norte, no sul e no oeste, né? No norte, no sul e no ocidental. É cortado pelos seguintes paralelos: linha do Equador, que divide o continente em norte e sul, pelo Trópico de Câncer e pelo Trópico de Capricórnio, sendo um único continente a se situar em todas as zonas da Terra. O que significa isso, galera? Zonas climáticas. Eu vou botar um vídeo aqui para vocês verem sobre o que significa as zonas climáticas. Mas é basicamente o seguinte: essa faixa da Terra ela é chamada de zona tropical, porque ela recebe mais calor, ela recebe mais incidência da luz solar. E aí ela recebe mais calor da Terra, mais calor do Sol, e aí é considerada uma área mais quente. Ela está localizada entre o Trópico de Câncer e entre o Trópico de Capricórnio. Aqui nessa faixa aqui, ó, do Círculo Polar Ártico, ó, nessa faixa aqui do Círculo Polar Ártico e Círculo Polar Antártico, observem só, hein? Nesse pedaço aqui, nessa faixa toda, entre o Trópico de Câncer e o Círculo Polar Ártico, entre o Trópico de Capricórnio e o Círculo Polar Antártico, nessa faixa aqui, nessas duas, nessa outra aqui, ao norte e ao sul, é chamada de zona temperada, porque é uma área que não é tão quente como a zona tropical, mas também não é tão fria quanto as zonas polares. E aí, como eu acabei de falar, essa última parte aqui, acima do Círculo Polar Ártico e abaixo do Círculo Polar Antártico, nós teremos as áreas polares, ou também conhecidas como as áreas frias. Então, são 3 zonas: a zona polar, né, a zona temperada e a zona tropical. Então, nós temos a zona tropical, zona temperada norte, zona temperada sul, zona polar norte, zona polar sul. Outra informação aí legal é que é a localização dos paralelos, que a linha do Equador está aqui, cortando aqui ó, a América do Sul, o Trópico de Câncer corta aqui, né, parte da América Central e da América do Norte, o Círculo Polar Ártico corta a América do Norte, lá no Canadá,
O Círculo Polar Antártico não corta aqui a América, né? Mas o Trópico de Capricórnio passa aqui na América do Sul, inclusive em cima do Brasil, né? Então, em cima do Brasil especificamente, nós temos o Trópico de Capricórnio e a linha do Equador cortando o nosso território, que faz parte do continente americano, tá? É o maior continente em extensão norte e sul, por isso tem zonas polares ártica, né? A intertropical norte e sul e a zona temperada norte e sul. E aí, galera, quando você fala assim que é o maior continente em extensão norte e sul, se você pegar a linha do Equador, olhando na questão longitudinal, né, norte e sul, a África aqui, ó, ela está localizada aqui no norte e sul. A Europa, ela tem uma dimensão pequena nesse olhar norte e sul. A Ásia tem uma dimensão grande, mas se você for olhar aqui, olha só o tamanho dessa área ocupada em relação a uma percepção norte e sul. Ó, o continente ocupa uma área gigantesca, né? Acho que o que chega mais próximo aqui seria a Ásia, né? A África, a Ásia no caso, olha só. Ó, então nós somos o maior continente que ocupa a extensão norte e sul da Terra, por isso a gente consegue alcançar aí todas as zonas térmicas. Então, galera, finalizamos aqui a leitura da atividade. Agora vamos para a atividade em si. Vamos lá, observe o mapa a seguir e responda. Né? Qual o nome dos oceanos que banham o continente americano? E aí vamos lá. Muito tranquilo, galera. Olha, Oceano Atlântico e Oceano Pacífico. De um lado, Oceano Atlântico e do outro lado, Oceano Pacífico. Então, a resposta correta aqui, ó, letra D, tá? A resposta correta é letra D. Em quais hemisférios o continente americano está localizado? Pô, galera, olha só. Nós aprendemos lá, né, que aqui, ó, passa o meridiano de Greenwich e a linha do Equador está aqui. Então, nós estamos do lado ocidental e no lado norte e sul. O continente está compreendendo norte e sul. E todo o lado ocidental, né, ou o lado leste aí. Então, pegando aqui, ó, a resposta correta seria aqui, ó, letra B, norte, sul e ocidental. Número 3. Quais os principais paralelos que cortam o continente americano? Olha lá, galera, paralelos. Está na horizontal. Linha do Equador, Trópico de Câncer, Círculo Polar Ártico e Trópico de Capricórnio. Então, esses paralelos aqui, ó, linha do Equador, Trópico de Capricórnio, Trópico de Câncer e Círculo Polar Ártico, porque o Antártico não corta, não passa por cima da América. Então, olha só, galera, tranquilo, finalizamos a atividade. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus. Beijos, abraços e fui!